Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos continuar vendo a nossa aula sobre os verbos. Então, em primeiro lugar, o que é um verbo? Verbo é a palavra que ela pode variar em número, que pode ser singular, plural, pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, modo, indicativo, subjuntivo, imperativo, em tempo, passado, pretérito e perfeito, voz ativa, voz passiva. Então, olha só, voz reflexiva, em que pode indicar uma ação, um processo, um estado, uma mudança de estado e uma manifestação de fenômeno da natureza. O verbo, para nós entendermos, nós vamos ver a diferença entre verbo regular e verbo irregular. Mas para vocês poderem entender isso, nós vamos ter que ver a estrutura de uma forma verbal. Como é que um verbo ele se forma, para vocês poderem ver a diferença entre um verbo regular e um verbo irregular. Então, não sei se vocês se recordam, mas no início do ano eu expliquei para vocês quais são as diferenças entre radical, vogal temática e a desinência, que pode ser modo temporal, que pode indicar o modo, que pode ser indicativo, subjuntivo de um verbo, e o tempo em que ele está, e número, singular, plural, e aqui pessoa que ele se refere, se é a primeira, a segunda ou a terceira pessoa. Então, nós vamos ver um por um. O radical é aquela palavrinha que contém o significado do verbo. Para se obter o radical, retiram-se as terminações, que são a primeira, a segunda e a terceira, ar, er, ir, do infinitivo do verbo. Então, nós temos ali, ó, escrever. O escreve vai ser o radical. Trabalhar, o trabalho vai ser o radical. Cantar, o cante, o radical. E partir, o parte, o radical. Você tira lá o o ar, de novo, e depois o ir, e você tem o radical. É ele que contém o significado do verbo. Depois, nós temos a vogal temática. São aquelas vogais que elas vão indicar as conjugações verbais. Elas vão ser um elemento de ligação que vai ligar o radical com as desinências verbais. O que é? Quais são as conjugações verbais? Bom, nós temos aquelas que são a letra A, ela se refere à vogal temática da primeira conjugação, que é amar, falar, voar, que são as que terminam com ar. A vogal E, ela se refere à vogal temática da segunda conjugação, que é vender, trazer, viver. E a vogal temática I é aquela que se refere à vogal temática da terceira conjugação, que são as que terminam em ir, partir, pedir, fugir. Então, essa que é a vogal temática. E a desinência? Aí tem o tema, que é o radical acrescido da temática. Cant mais a, que é o radical e a vogal temática, que se tem o tema. No caso, canta vai ser o tema, né? As desinências verbais. Nós podemos ter modo temporal, de modo e tempo, e podemos ter números pessoais, que são de número e pessoa. São elementos que, acrescidos ao radical ou ao tema, elas vão indicar a pessoa, o número, o tempo e o modo verbal que aquele verbo ele pertence. Então, olha só. Dei um exemplo aí, ó. Cantávamos. O cante, como se você pegasse um verbo e cortasse ele em pedacinhos para poder dividir ele. Olha só, nós temos cantávamos. O cante vai ser o radical. O a, ele vai ser a vogal temática. Por quê? Porque é do cantar que remete à primeira conjugação. Canta é o tema. E o vamos, cantávamos, vamos, é a desinência verbal. Como assim? O vá, ele vai se referir ao tempo, que é o pretérito imperfeito do modo indicativo. Nós cantávamos, cantava. Então, é esse aí que é o tempo pretérito imperfeito do indicativo. Então, o vá, ele é uma desinência de tempo e modo. E o nós, cantávamos, é de pessoa e número, porque ele vai se referir à primeira pessoa do plural, que é o nós. Então, isso que é uma desinência verbal. Geralmente, a desinência verbal, ela é na terminação do verbo que ela aparece. Aí, você tem que saber.
que tempo e que modo que ela pertence, e a pessoa e o número. Então, isso é uma desinência verbal. Já tinha explicado. Então, gente, olha só uns exemplos que eu dei aí. Vamos comparar esses verbos. Estudar, pedir, estar no presente do indicativo. Vocês estão vendo lá, ó, tá conjugado. Verbo estudar. Estudo, estudas, estuda, estudamos, estudais e estudam. Verbo pedir. Peço, pedes, pede, pedimos, pedis e pedem. E estar. Estou, estás, está, estamos e estais e estão. Esse tracinho que está dividindo os verbos aí é o radical da palavra. Vocês podem ver que no primeiro exemplo, o radical, ele se tornou o mesmo desde o comecinho lá do eu, né, da conjugação da primeira pessoa do plural, do singular, até o finalzinho. Ele não teve uma mudança. Agora já, o peço, ele teve uma modificação aí, tá? Então, o radical, ele foi modificado. Então, olha só. O verbo estudar, em sua flexão, na sua conjugação, né, quando ele conjugou, não apresentou nenhuma mudança no radical. Então, por isso, ele é um verbo regular. Verbo regular é aquele que não apresenta, em sua conjugação, nenhuma mudança no radical. Então, o estudar, ele vai ser um verbo regular. Agora já, o verbo pedir apresentou, em sua conjugação, mudança no radical. Peço, que ficou lá, né? Olha lá, peço, pedes, teve essa mudança aí. E o verbo estar apresentou uma mudança na desinência verbal. Em vez de estar, ficou estou lá. Então, esses aí, eles são verbos irregulares. Verbo irregular é aquele que, em sua conjugação, ele vai apresentar uma alteração no radical ou também na desinência verbal. Então, essa é a diferença entre os verbos regulares e os irregulares, tá bom? Então, essa aí que é a diferença entre os dois. Tem vários outros exemplos também que vocês podem depois estar pesquisando, mas é isso aí que é a nossa aula, tá bom? Então, tchau, tchau. Até mais.